Você conhece os três inimigos do cristão? Não? Ah, então você está no lugar certo. Porque aqui nesse vídeo você vai conhecer os três inimigos do cristão. E mais, hein? O terceiro é o pior deles. Fique até o final aqui comigo, porque no final você vai descobrir por que o terceiro é o pior deles e mais, dica bônus, como você vencê-los. Tem jeito sim. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite e se inscreva. Abaixo desse vídeo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele, ao lado tem um botãozinho formato de um sino. Clica nele também, vai subir opções, você vai clicar onde está todas as notificações. Assim você será sempre notificado pelo YouTube quando estivermos no ar. E no final, ó, não se esqueça do like, do joinha e do gostei, tá bom? Então, muito bem-vindo, eu sou o pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus em Praia de Taparica, Vila Velha, Estado do Espírito Santo, e você vai receber de Deus agora uma palavra especial. Então, papel e caneta na mão, porque já vem instrução. Muito bem. Nossa lição tem por título Os Inimigos do Cristão, lição de número 5. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso estudo, a nossa lição, não é? Nossa lição de hoje, lição de número 5, falando sobre os inimigos do cristão. Olha, eu quero já lhe convidar. Pegou aí o papel, já pegou a caneta, já pegou aí sua revista, a Bíblia? Então eu quero lhe convidar a prestar muita atenção, porque a aula de hoje é uma estratégia de guerra, viu? Estamos em guerra, o mundo espiritual sempre esteve e sempre estará em guerra. Tá bom? Então você precisa estar atento para estas orientações. Hoje eu vou fazer diferente das outras aulas, eu sempre entro com a lição, né, com a revista direto e sigo o padrão da revista. Hoje não, hoje a gente vai ser mais didático, mais objetivo, tá bom? Então, professor, já começa aí preparando as anotações, tá? Porque eu vou te dar um rascunho introdutório e depois a gente complementa com a lição, ok? Tá com o papelzinho aí na mão, tudo certinho? Então vamos para as dicas. A primeira coisa que você vai escrever aí é uma pergunta. Quem são eles, né? Quem são os inimigos do cristão? Lembrando que aqui eu já vou te dar um rascunho, tá bom? Para você introduzir a sua aula. Quem são eles? São três, não é? O diabo, o mundo e a carne. Estes são os três inimigos do cristão. Anotou aí? Diabo, mundo e carne, ok? Anotou certinho? Maravilha! Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que somos nós, eu e você, nós somos feituras de Deus, não é? Nós somos criados por Deus. Para a gente entender aí esse trio, a gente precisa entender a nossa origem, não é? Conhecer, lembrar que nós fomos feitos, não é? Criados por um trino Deus. Então, quem são eles? Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós fomos criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ok? Então, chamado de Trino Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos criou, não é? Conforme a sua imagem e a semelhança. Então, nós somos a semelhança do Trino Deus. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós vemos como criação, como feitura de um trino Deus, não é? Que temos a essência dele em nós. Nós temos a essência de Deus em nós, não é? Se formos olhar numa ordem bíblica, essa essência ela é chamada de tricotomia. Assim como Deus, não é, também nos criou, não é? Façamos o homem. Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, não é? E os três são um, não é? Triunidade. Em nós, não é? Também uniu-se três, não é? Áreas,
que se conectaram e formaram o ser humano. A princípio era apenas um boneco de barro, não é? Mas quando Deus soprou em suas narinas, deu a ele o fôlego de vida e foi feito alma vivente. Então, este ser que apenas era um boneco inanimado, não é? Se tornou o quê? Se tornou alma vivente. Então, na ordem bíblica, ele recebeu um espírito, ele recebeu uma alma e ele recebeu um corpo. Então, quando Deus se comunica conosco, primeiro ele se conecta ao nosso espírito, que influencia a nossa alma e se manifesta no nosso corpo. Deu para entender? Então, espírito, alma e corpo. Assim nós somos constituídos e formados como tricotômicos. Por isso que é 3, tá bom? Ok. E o nosso inimigo, nós sabemos que ele queria, não é? Isso aí está na lição e nós vamos acompanhar. Ele queria, isso aqui é um rascunho para você entender a lição, ok? Passar para os seus alunos. Explique para eles que o inimigo sempre quis tomar o lugar de Deus. Então ele é um opositor a Deus e a tudo quanto ele fez e faz, ok? Entendido isso? Então, entendendo que o inimigo é opositor, é contrário a tudo que Deus fez e faz, sabendo que ele é um trino Deus, 3 em 1, não é? E que as criaturas, os seres humanos, né? Nós, os seus servos, que fomos criados, também somos divididos em 3. O diabo agora cria uma equipe de 3 inimigos para também atingir as 3 áreas, né? Olha aí, ó, se opositando, né? Se opondo, não é? Afrontando ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Então, cria-se o inimigo, manifesta-se, né? O inimigo, diabo, depois o mundo e depois a carne, para agir e atingir especificamente as 3 áreas do tricotômico ser humano. Olha aí, tá, vai observando a análise, hein? Então, o nosso inimigo, para atingir a nossa essência, não é? Essência essa que recebemos do Criador, lembra? Acabamos de citar, que recebemos do Criador, e nos afastar do caminho, ele cria uma estratégia. Qual? Atacar as nossas 3 áreas, as áreas que nos constituem como ser vivente, como ser humano, como essência de Deus na Terra. Escute bem, que é a área espiritual, a área emocional e a área material, não é? Que é o espírito, que é a nossa conexão direta com Deus, com o mundo espiritual, a alma, que é a sede das nossas emoções, assim, bem básica e objetivamente falando, e o material, que é o nosso corpo, que é a matéria, que tem acesso e contato direto com a matéria, com o mundo exterior, ok? Então, ó, nós vemos aí, não é? O espiritual, o emocional e o material, são os 3 alvos dos inimigos, ok? E por que esses 3, não é? Por que essas 3 áreas? Porque a área espiritual é sua conexão com Deus. Então o diabo ele vai diretamente atacar para atrapalhar e impedir sua conexão com Deus. O emocional, porque é a conexão consigo mesmo, não é? Então é a conexão conosco, tá anotando aí? Então o diabo vai agir de alguma forma, usar uma estratégia, os nossos inimigos, não é? Para que você não tenha conexão com você mesmo, você se desconecte, fique perdido e sem identidade. Olha só como é profundo isso. E o material é a conexão com a sua existência, com o mundo externo, não é? Essa relação com o mundo, com as coisas, não é? Com a vida. Então ele vem também para agir, quebrar essa conexão para você ficar flutuando e se sentir um peixe fora d'água. É forte ou não é isso aí? Hã? Então anota aí, anotou? Certinho? É isso aí. Então, certinho, anotou aí? Área espiritual, não é? Conexão com Deus, coloca aí, tá bom? Área emocional, conexão consigo mesmo, não é? E área material, conexão com a existência, tá bom? Com o mundo ao redor. Anotou aí certinho? Ok. Então, o que nós percebemos nisso? Não é? Que nós temos 3 inimigos, né? São 3. 2, eles têm o seu campo de atuação, ou área de atuação externas, tá bom? A manifestação deles são externas.
E o terceiro inimigo, ele tem uma manifestação interna, tá bom? Então são três, dois com atuação externa e um com a manifestação interna, tá? Lembrando que os seus efeitos são diversos, não tem como numerar, mas a área que a gente tem que estar, não é, sempre observando para poder vencer esse inimigo, dois externos, não é, e um interno, que é você fechando as brechas externas e fechando as brechas internas. Então, isso aí nós vamos trabalhar. Só anote isso, né? Dois inimigos externos e um inimigo interno, ok? Anotou? Pois bem, então vamos começar pelo primeiro. Quem é o primeiro inimigo? É o diabo, né? O diabo. E o diabo, ele é focado na vida espiritual do crente. Então anote isso aí, professor, passe para o seu aluno. O foco do diabo é a sua vida espiritual, tá bom? É o seu espírito, abater o seu espírito, né? Impedir você ter essa conexão com Deus, quebrar a conexão com Deus. Lembra lá antes aí que eu falei com você? O espírito, conexão, né? Conexão com Deus. Então o diabo ele vem para quebrar, para tirar você da conexão com Deus e se conectar com ele. 1 Pedro 5,8, anote aí 1 Pedro 5,8, tá bom? Passa para os seus alunos isso aí que é importante, você que está estudando, é importante. Olha o que diz 1 Pedro 5,8, ó. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Grifa isso aí, tá bom? Grifa aí, ó, ao derredor, tá bom? Anota isso aí. Bramando como leão, não é? Buscando a quem possa tragar. Então esse derredor, ele tem a ver com o ataque externo. Ao seu lado está o anjo do Senhor, mas ao derredor está o diabo te atacando, criando situações contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Então, ao derredor, 1 Pedro, pastor Pedro deixa claro isso, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, derredor externo, tá bom? Área externa, é o ataque externo. Agora, olha aí, ó. E o mundo? O mundo é focado na alma, né? Nossos três inimigos, o diabo, o mundo. Então, o mundo é focado na alma. Como assim, pastor? 1 João, anota aí para você passar para os seus alunos, 1 João 2, 15 ao 17, tá bom? E Tiago 4, 4. Vamos lá, 1 João 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, 1 de João, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Grifa isso aí, no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo aí? Versículo 16, porque tudo o que há no mundo, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Tiago 4,4, olha o que ele diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha aí, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, meu Pai. Você entendeu? Você percebeu que, né? Está, ó, no mundo há amizade, não é? Externo, não é? Quando diz, meu filho tem um amigo, esse amigo, né, não é da família, é de fora, da escola, é externo. Então, ó, não ameis o mundo, nem no que no mundo há, lá no mundo, fora, externo. Então, no mundo há tem a ver com ataque externo, amizade tem a ver com ataque externo. Deu para entender? E aí você abre aí o leque dentro do que o Espírito Santo te revelar, mas mostra aí o inimigo que ataca externo. Agora, olha aí, ó, agora a carne, não é? Ó, primeiro o diabo, segundo o mundo e agora a carne. Vamos ver onde a carne atua. Olha aí, o inimigo chamado carne. Olha aí, Gálatas 5,16, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, diz, olha aí, o apóstolo Paulo, os irmãos que estavam na Galácia, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, tá vendo aí?
e o espírito contra a carne. Então a gente já percebe que, né, o espírito e a carne, para ter um contato com a carne, não é? Ou melhor, para ter o contato com o espírito, a carne tem que ir na área espiritual. Olha só, vamos lá. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Grifa isso aí, professor, anote isso aí. Não façais o que quereis, tá bom? Marca essa partezinha aí, que é o segredo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são, olha aí, manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, quando Paulo diz não façais o que quereis, ele está falando sobre a vontade. Tá dando para entender? Então, a carne, veja aí, as concupiscências da carne, são prostituição, vontade, impureza, vontade, lascívia, vem de vontade, idolatria, vontade, né, dos desejos, feitiçarias, inimizade, porfias, emoções. Você vê, tudo isso aqui é tudo movido à vontade, ao querer, não é? Ao querer, à vontade, é interno. Então, o ataque da carne é interno. Então, o diabo e o mundo externo. Agora, a carne é um inimigo que trabalha internamente. E aí você tem que estar antenado, ligado, vigiando com um radar espiritual sempre alerta. Por quê? Porque esse ataque interno é através de quê? Nossa natureza. Então, cada um de nós temos uma inclinação, cada uma inclinação para uma área. E você tem que ficar de olho nisso, viu? Porque o diabo trabalha, não é? O mundo trabalha, e a carne também. E a carne, ela vai focar na sua natureza, na sua inclinação, na sua vontade. Meu irmão, é muito forte. E não é a carne, né, do irmão, não. Como nós vemos na palavra do Senhor, não é? Que diz, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o nosso inimigo, não é? O diabo, o mundo e a carne são os nossos três inimigos, e a gente tem que estar com a atenção redobrada. Anotou aí? Passa para os seus alunos essa introdução para já eles entenderem esse ambiente espiritual, não é? E aí você detalha com mais riqueza e mais tempo, tá bom? Que aqui eu estou sendo bem objetivo. Perceba que os três inimigos, a carne, né, o diabo, o mundo e a carne, eles têm o mesmo propósito. Qual é o propósito, pastor? Tirar o nosso foco do céu. Tirar o nosso foco do caminho. Nos iludir, né? Nos distrair e nos tirar o foco, tirar nossa conexão com Deus, tirar nossa conexão conosco mesmo e tirar nossa conexão, não é, com o ambiente, e você ficar desconexo, ficar perdido, sentir que a vida acabou, que não tem mais jeito, não tem mais solução e por aí vai. E esquecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar uma nova vida. Aleluia! Pois bem, entendendo que é o mesmo propósito, tanto o diabo, o mundo e a carne, que tem o mesmo propósito, tirar o nosso foco do céu, né? Nos tirar do caminho da fé, para fazer a gente deixar de crer, se afastar da cruz, se afastar do sangue precioso de Jesus, da presença de Deus. Aí a gente percebe que eles são inimigos perigosos e nós temos que, né, vencê-los, porque se eles nos vencer, nós perdemos o céu. Então a gente tem que vencer. E aí entra o detalhe, professor. Faça outra pergunta para os seus alunos: como vencê-los? E como vencê-los? Será que a Bíblia nos dá, não é, ferramentas para que possamos vencê-los? Ah, meu irmão, sim, com certeza. E o primeiro passo para você vencer, não é, os inimigos, os três inimigos, o diabo, o mundo e a carne, é conhecê-los. Como você vai lutar com um inimigo que você não conhece? Como que você vai criar estratégias de guerra para um inimigo que você não conhece? Você não sabe suas artimanhas, sua estratégia de guerra. Então nós temos que conhecê-los, saber quem são. E pastor, como, através de quê? Como eu passo a conhecê-los?
Pelo estudo, meu irmão, pelo estudo da palavra. E hoje, através dessa revista que está estudando a palavra de Deus. E aí nós encontramos, não é? Quando a gente começa a conhecer nossos inimigos, nós aprendemos como eles trabalham e aí a gente consegue vencê-los. E aí entra a lição. Por isso eu quero agora já te convidar. Viu aí essa introdução, rascunho? Aí agora a gente entra na lição, ok? Aí entra. Então vamos conhecer estes inimigos para criarmos uma estratégia para vencê-los. Vem comigo, vamos para a revista. Bem, e para nós, não é, estarmos então conhecendo os nossos inimigos para termos essa estratégia, né, de guerra, a lição nos trouxe aí através do comentarista pastor Oséias Gomes. Olha aí, ó, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então vamos conhecê-lo? Primeiro subtópico, olha o que diz aí, ó, o diabo é real. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o diabo é real. Escreva isso, dê essa ênfase para os seus alunos, hein, professor? Fala aí, ó, irmão, primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça, na tua mente, é que o inimigo é real. Não dá para brincar com ele, não. Ó, a existência do diabo como pessoa é descrita desde... Olha aí, o comentarista diz aí, ó. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia. Então, desde o Gênesis, o diabo já é descrito como pessoa, como real, tá bom? No Antigo Testamento, as ações, ó, até grifei, de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Então, tem referência dessa atuação do diabo, ok? Como inimigo. E olha aí, ó, no Novo Testamento, que é importante você passar isso para os alunos, tá bom, professor? Ó, no Novo Testamento, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens, né, dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, né, nosso Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás. Mateus 13:39, que é importante você ler, hein, com os alunos aí. Lucas 11:18, ok? Ó, palavra-chave da nossa lição, inimigos, ok? Vamos lá, mais uma característica de Satanás, né? Olha lá, falando sobre o diabo, né? Melhor dizendo, o inimigo, conhecendo ele, ó, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas escrevem Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical, essa origem dele, né? É importante você passar isso para os alunos, viu? Olha aí, ó, não é? Ele pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado entre eles, tá? Lembrando que esse termo exaltado aqui não é exaltado como nós falamos hoje, do egocentrismo e tal, não. É porque ele era o maior entre todos, tá? Ezequiel 28, versículos 12 e 14, né? Trazem bem esse relato e é importante você ler isso na sala, tá bom? Com os alunos. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o anjo, olha aí, ó, o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés, né? Meu irmão, isso aí é forte, hein? Mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, né? De fato, olha aí, de fato, ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus de século, né? O príncipe da potestade do ar. Claro, Deus limita a esfera de atuação do diabo, né? Mas ele tem poder, tá bom? Não podemos subestimá-lo, hein? Passa para os seus alunos aí, não podemos subestimá-lo. Ó, o príncipe potestade do ar. 2 Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 4. É importante ler com os alunos aí, tá? Efésios 2:2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade. Opa! Olha aí, ou seja, ele tem inteligência, né? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Ele também manifesta raiva, tá? Ele tem sentimento, Apocalipse 12:17. Tem desejos, Lucas 22:31. Vontade própria, Isaías 14, versículo 13 e 14. 2 Timóteo 2:26, tá bom? Importante a gente participar aí, hein? Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa. Então até Jesus reconhecia o inimigo como uma pessoa. Como inimigo, né? Uma pessoa inimiga. Olha só, e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, né? Como está em Mateus 4:1, 12,
né? Tentação, Jó 1, 6 ao 12, como também 2, de 1 a 4. Terceiro subtópico, a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Por exemplo, serpente, né, refere-se à sua sagacidade e astúcia, como está lá em Gênesis 3, a partir do versículo 1, né, Apocalipse 12, 9. Tá vendo aí? Satanás, mencionado 52 vezes. Tá? Adversário ou opositor, como está em Zacarias capítulo 3, verso 1, Mateus capítulo 4, verso 10, Apocalipse 20, verso 2, tá bom? Também é chamado de diabo, aparece, né, esse termo aí, diabo, aparece 35 vezes, né? Olha aí, acusador, tá aí Mateus 4, tá vendo aí? Que tremendo, hein? E Efésios 4, 27, maligno, revela seu caráter maligno, né? 1 João 5, 18 e 19, dragão vermelho, revela a sua ferocidade, Apocalipse 12, versículos 3, 7, 9 e 10, tentadora, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Então toda pessoa que tem esse envolvimento em mentiras e imoralidade, tá aí a fonte aí, Atos 5, 3, 1 Coríntios 7,5, enganador, olha aí quem gosta de enganar, olha aí, Apocalipse 12, 9, 20, né, versículos 2 e 3, então, quem vive no engano, corre disso, meu irmão, ministra aí na sala, Beelzebu, que é chefe dos demônios, Lucas 11, 15, tá vendo aí? Muito forte, hein? E tem mais, Belial, pessoa má, sem valor, não é? Juízes 19, 22, 1 Samuel 30, 22, 2 Coríntios 6, 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo chamado diabo. Meu irmão, mas o nome e o sangue de Jesus têm poder. Então, depois de nós identificarmos o primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, vamos ao segundo, que é a carne. O segundo inimigo do cristão, a carne. Olha aí, conceito de carne. Não é? Lembrando que nós estamos conhecendo nossos inimigos para termos estratégias para vencê-los, ok? Pois bem, o conceito bíblico de carne. Afinal, quem é a carne, né? Esse inimigo chamado carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeira definição, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Segunda definição, o corpo humano inteiro, como Êxodo capítulo 4, verso 7. Terceira definição, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Salmos 78, 39. E a quarta definição, que é a natureza pecaminosa, a natureza humana pecaminosa. Isso está em Gálatas 5, 19 e Gálatas 6, 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, como 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões, glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, entre outros. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, é egoísmo em grau elevado. Então a gente aprende o quê? Que quando é domínio carnal, então não existe critério. Por isso que nós chamamos, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante a gente observar. É por isso que toda pessoa, observe bem esse detalhe, hein? É por isso que toda pessoa que não tem critério, que não tem respeito, que não obedece às normas, não obedece pastor, não honra princípios, é uma pessoa que nós chamamos de carnal, porque ela não tem critério, ela não tem ordem, não tem moral.
Ela não segue o princípio da palavra, ela age segundo suas emoções, segundo seus desejos, suas vontades, como vamos ver aqui, não é? Está no domínio carnal ainda. Veja comigo, olha aí o que diz mais a lição. Isso é muito forte, meu irmão. Por isso que o crente carnal é perigoso, não é? Porque o seu egoísmo está em grau elevado. Ó, a carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, né? Olha só, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, tá vendo aí? A parte de Deus, ou seja, distante de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. E o que pode produzir, pastor? Está em Gálatas 5, 19 ao 21, às 16 da carne. Colossenses 3, 5 ao 9 também, tá bom? Ó, a carne, ela opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Uau, isso é muito forte. Meu irmão, é por isso que nós precisamos entender essa verdade. Toda pessoa que se sente independente na igreja, toda pessoa que não respeita a autoridade pastoral, não obedece, não segue as normas, orientações pastorais, bíblicas, né? Todo aquele, meu irmão, é uma pessoa carnal. Ela está ainda vivendo nas orientações da carne, não é? Ela vive independente de Deus, ela não está nem aí para Deus, o que Deus quer, o que Deus não quer, está vivendo à margem do caminho para o céu. Um perigo, precisamos salvar essas pessoas em nome de Jesus. Olha aí. Terceiro subponto aí sobre o nosso inimigo carne, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Ó, doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda, né, de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, como 1 Coríntios 15, 39, mas também a natureza pecaminosa, como Romanos 8, 6, tá bom? Isso é importante ler com os alunos, hein, professor? Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, não é? Pois o que é produzido, olha só, pela natureza pecaminosa logo é reconhecido, não é? Isso é fato. Como, por exemplo, a idolatria, que é uma obra da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, como Gálatas 5:20. Glória a Deus. A nossa sinopse do tópico 2 diz: o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza caída. E é onde o diabo quer operar. Viu? Então nós temos que estar aí atentos para este segundo inimigo, a carne, viu? Terceiro inimigo, olha aí, ó, do cristão, o mundo. Primeira perspectiva, o subtópico 1 aí, perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações, olha aí, ó, isso é importante, hein, professor? 5 conotações bíblicas para a palavra mundo, né? World. Olha aí, vamos lá, el mundo. Ó, a terra, olha aí, ó. Primeiro, conotação bíblica para o mundo, de 5. A terra, Salmo 24:1, o conjunto das nações conhecidas, né? 1 Reis 10:23. Terceira conotação, a raça humana, Salmos 9:8, né? Jó 3:16, João 3:16, olha aí. Quarta conotação, o universo, tá vendo aí? Romanos 1:20. Quinta conotação, os que se opõem a Deus, né? Então, o mundo chamando aqueles que estão fora do caminho do céu. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade, como João 12:31 e 15:18 também estão registrados. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. 2. Quais são elas, pastor? Primeiro, o planeta Terra em que habitamos, Salmo 19, verso 4. Segundo, as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, né? Não estão nem aí para o que Deus pensa a seu respeito. A passagem de 1 João 2,15, quando diz, né, para não amarmos o mundo, lembra no nosso rascunho, lá no começo? Pois é, olha aí, ó, a passagem, né, não amarmos o mundo,
Olha aí, traz a ideia, né? A ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios, tá vendo aí, mais infames, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em três níveis, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência, né? Olha, a soberba da vida. Isso é forte, hein? E quais níveis são esses? Quais, né? O que é isso, esses três níveis? Vamos lá, subtópico 2. 3 níveis de vícios infames. Ó, a concupiscência da carne, dos olhos e soberbo da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. Então isso aqui é importante, tá? É importante a gente parar, orientar o aluno de que todos nós, independente, tá? Todos nós enfrentaremos estes vícios, esses inimigos que lutarão contra o propósito de Deus para a nossa vida. Olha só, todos nós nos depararemos com esses níveis de vício infame e nós vamos ter que enfrentar e vencê-los em nome de Jesus. Primeiro, a consciência da carne, olha aí, ó, né? A concupiscência da carne, ó. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado. Não é? Tá vendo aí? Corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Tá vendo aí? Então isso aí é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente, a imaginação, não é? Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, arte para ceder aos desejos carnais. Isso aqui é um perigo, tá? Nós temos que orientar o povo para não colocar coisas que nos afastem de Deus diante dos nossos olhos. Isso aqui é muito importante, porque os olhos são janelas para a alma. Passe isso para os seus alunos. Terceiro, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Né? É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Tá vendo aí? Terceiro, subtópico, ó, vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva para o céu. Tá vendo aí, meu irmão? Olha que forte, né? Por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer estas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Efésios 5,18. É preciso viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Mateus 7,21. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele e resistir ao diabo. Glória a Deus. E aí eu te chamo para a nossa conclusão do rascunho. Afinal, pastor, qual é a receita? Não é? Qual é o terceiro e pior inimigo que o senhor falou que no final ia falar? Vou falar. O pior e terceiro inimigo não é o mundo, tá? É a carne. Por quê? Porque olha só a receita bíblica para vencermos os nossos inimigos. Para vencer o diabo, Tiago 4,7. Tá vendo aí? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, vencer o diabo, resistência, firmeza em Cristo, na palavra, na oração, na busca. Você vai vencer o diabo. Agora, olha só. Para vencer o mundo, 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus, você vai vencer, eu venci, nós venceremos o mundo. Olha aí o que diz o texto. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eita glória! Um crente cheio de fé, ele vencerá o mundo com certeza. Por terceiro, olha aí, o nosso terceiro inimigo, esse aqui é mais pesado, hein? Vencer a carne, 2 Timóteo 2,22. Olha o conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Ele diz, foge também dos desejos da mocidade. Meu Deus! Não é só os desejos da juventude que Paulo está falando aqui. É da natureza. Porque é na juventude que nós descobrimos os nossos impulsos, muitas vezes fatais, terríveis, os nossos impulsos pecaminosos.
e precisaremos administrá-los até o fim da nossa vida. E aqui ele está dizendo, foge. Lembra de José? José, quando enfrenta ali aquele momento, mulher de Potifar linda, não é? Maravilhosa, e aquela tentação toda, ele diz, eu não vou conseguir resistir, eu preciso fugir. Então a carne é o pior inimigo, porque tem a ver com a nossa natureza, com o nosso eu interno, é a luta diária contra você mesmo. Mas que Deus nos guarde e pelo sangue de Jesus nos dê a vitória, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe sua casa e a sua família. E não se esqueça, viu? O diabo vence, nós vencemos resistindo. O mundo nós vencemos pela fé em Cristo Jesus, em nosso Senhor. Agora a carne nós temos que fugir. Que Deus continue a nos dar vitória em nome de Jesus. Boa aula, até domingo que vem. Não esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal. Abaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreva no nosso canal, também no botão que tem o formato de um sino, clica nele, vai subir as opções, você clica em todas as notificações e não se esqueça do joinha, do like, do gostei, para